Qual é a solução para amenizar isso? Eu acho que a solução é a gente falar. A primeira solução é a gente falar, nós padres. A gente falar, a gente instruir as pessoas. Tá? O que acontece? Eu falei desse rapaz aí pelado, dei um exemplo, tá? Ou do que se passa na praia. Esses exemplos que eu estou dando é para a gente entender que a sociedade não é mais cristã. Entenderam? A sociedade não é mais cristã, não tem valor cristão. A virgindade, né? A pureza do casamento. A sociedade não é mais cristã. E esta sociedade, esse mundo em que nós vivemos, ele invadiu a igreja. Então nós podemos achar que é normal e acabar indo... Aqui o Papa, qual foi a data? Eu até esqueci a data, 1941, né? Ele diz que esses trajes, esse tipo de comportamento ousa atravessar o limiar das nossas igrejas, ou seja, passar da porta de entrada. E pior ainda, chegar até a mesa de comunhão. E onde é que entra a hipocrisia? Onde é que entra a falsidade, a falta de convicção? É quando, por exemplo, e agora eu vou rasgar mesmo, a pessoa coloca a fita de filha de Maria e fica toda santinha, vai comungar, depois volta e usa uma calça colada. Você é filha de Maria ou você é filha de outra coisa? Você é filha de quê? Né? Existem esse tipo de comportamento. Isso chama-se hipocrisia. Ou quer ou não quer. Ou quer ou não quer. Que honra é essa? Que imagem de Nossa Senhora uma filha de Maria está passando se veste como as mulheres do mundo, né? Então, a senhora falou muito bem, né? Eu acho que todo mundo aqui está tendo mil coisas na cabeça, né? Então, a última coisa que eu queria falar para terminar, também lembrando de Nossa Senhora, e que foi deixado para trás nas últimas décadas, nós temos um dom e uma missão. Deus deu um carisma, um dom e uma missão aqui na administração apostólica. Né? Não é para a gente se achar melhor do que os outros, porque nós somos capazes de cometer os mesmos pecados de todo mundo. Mas quando Deus dá um dom, Ele nos dá também uma responsabilidade da gente corresponder com louvor, com gratidão àquele dom. Então Deus, na sua divina providência, usando meios, se aproveitando até dos pecados, né, nossos, Deus quis que esta porção do povo de Deus preservasse os valores e os costumes tradicionais. Isso, ou a gente acredita que isso é a vontade de Deus, ou então a gente acha que isso aqui é uma brincadeira. Né? Não é. Existe uma aprovação da igreja, uma bênção da igreja. E só para concluir, um dos costumes tradicionais é o piedoso uso do véu. É importante a gente saber que isso não é invenção dos padres da administração apostólica. O piedoso uso do véu está na Bíblia. São Paulo fala sobre isso. E durante toda a história da igreja, o segundo Papa, São Lino, ele fala sobre isso também. Como reafirmando a ordem de São Paulo, São Lino, foi o segundo Papa, ele tem uma frase, uma ordem que ele diz: as mulheres na igreja estejam com véu, para as ações litúrgicas dentro das igrejas estejam com véu. Então toda a história da igreja, até 1962, 1970, eu diria até que até 1983 existia ainda uma lei. Minhas queridas irmãs, quando a gente entende uma coisa só porque o padre disse, a gente faz só porque o padre está vendo. Mas quando a gente entende uma coisa porque eu amo aquilo, porque eu tenho convicção daquilo, então não importa quem está vendo, não importa onde eu estou, porque é um valor meu, entendeu? É um valor meu. Então isso é importante. Então o que acontece? No Evangelho, vamos voltar para Nossa Senhora, que é o primeiro ponto que eu falei aqui na prática, né? Nossa Senhora, a mais amada por Deus e por isso a mais odiada pelo demônio.
Vocês já pararam para pensar que Nossa Senhora, nas missas que ela assistiu, porque Nossa Senhora assistiu muitas missas antes de subir ao céu, Nossa Senhora usava o véu? Aliás, a gente nem consegue imaginar Nossa Senhora sem o véu, porque era o costume das mulheres de usarem o véu sempre, né? Sempre. Mas já, digamos, um costume judaico, que acredito que quando a igreja começou a ter convertidos pagãos, os pagãos tinham outros costumes, e São Paulo disse, opa, não, esse costume judaico tem que permanecer, né? Mas voltando mais um pouquinho, Nossa Senhora na Anunciação diz a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, que o Espírito Santo a cobriu com a sua sombra. Essa mesma frase está na criação, lá no livro do Gênesis. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito de Deus, com a sua sombra, pairava sobre o caos e ordenou o mundo. Então, essa mão do Altíssimo, que cobre Nossa Senhora, como que escondendo-a, protegendo-a, né, com esse amor de predileção, é o que o véu simboliza. É, mais uma vez, lembrar de Maria Santíssima. E aí, essa verdade tão esquecida. Tudo que a igreja considera como sagrado, muito sagrado, que precisa ser protegido, respeitado de modo muito especial, a igreja coloca um véu. Então existe o véu que cobre a âmbula, onde tem as hostes consagradas. O véu que está na porta do sacrário, quando abre tem uma cortina. Quando fecha a porta do sacrário tem outro véu. Então até chegar na hóstia vai ter 3 véus. O véu que cobre o altar, né? O véu que cobre as religiosas e o véu que cobre as senhoras. Então não é uma moda. Existe um sentido espiritual, né? De o Espírito Santo que cobre Maria, a imagem de Nossa Senhora. Olha, eu não lembro, pode até existir, mas normalmente as imagens de Nossa Senhora são todas com véu. A única imagem sem véu é usada para ser um ídolo, né? Um falso Deus, né? Uma coisa satânica, né? Iemanjá. Então que ninguém me responda, fique só no fundo do coração. Na igreja, a senhora quer parecer Nossa Senhora ou Iemanjá? Ninguém nem responda nada. É a imagem de Maria Santíssima ou Iemanjá? Olha que Iemanjá tem um vestidão, hein? Uma coisa que eu achei muito bonito, o Padre Paulo Ricardo ensina, a questão da glória, a glória que se deve dar a Deus, né? Então, a beleza da mulher, e isso eu não sei, o Padre Paulo Ricardo diz, cada um que sabe dizer, né? De onde é que ele tirou isso eu não sei, mas a glória da mulher está nos cabelos, né? Tanto é que na consagração as freiras cortam o cabelo, renunciam à sua glória, né? Para se cobrir, para dar glória somente a Deus, né? Então na missa onde se dá glória a Deus, a mulher esconde a beleza da sua glória para dar glória a Deus. Isso é tradição cristã, que vem desde o Antigo Testamento. As judias também fazem isso, sabiam? Os judeus mais ortodoxos. Inclusive, mas a invenção do Monsenhor separar homem e mulher. Não. Desde a sinagoga já era assim. Até hoje as sinagogas, né, dos judeus mais ortodoxos, mais tradicionais, inclusive as mulheres, a sinagoga que é em forma de cinema, as mulheres ficam na parte de cima, os homens na parte de baixo, separados. Por quê? Para, principalmente os homens, né, mas ambos, fixarem o olhar naquilo que realmente é importante, um não chamar a atenção do outro, porque é natural, né? É natural, não vamos
Nós não somos anjos, né? E aí a gente vê, né, o casalzinho lá, senta lá atrás, está pensando que eu não estou vendo, né? Vai até comungar junto. Outro dia eu vi. Muita cara de pau, né? Mal vestida ainda, moça. A senhora viu a mesma cena que eu vi, né? Roupas curtas. Olha, então assim, para terminar mesmo, uma coisa que a Antônia falou, né, e as senhoras meio que comentaram. Não é só o tamanho, não é só as medidas, é a pureza interior do coração. Porque a saia pode ser lá na canela e ser sensual. Colada, mostra todas as curvas, né? Então, você, em alguns tipos de vestuário, você percebe que a pessoa está fazendo aquilo quase que à força. Já ouvi dizer que tem gente que senta e ainda puxa assim, né? As meninas no colégio. Senta de forma que quando senta, sobe. Né? O que é isso? É que no coração não tem pureza. No coração morre de vontade de não fazer aquilo. Não existe convicção de coração. Está fazendo porque é obrigado, porque aqui na igreja tem que entrar assim. Mas falta convicção. Né? Isso é o que está faltando, né? Convicção. Então, Padre, o que nós devemos fazer, o que nós podemos fazer? Ser sinal. Nós não podemos mudar a sociedade. Eu não posso, cada um de nós não podemos mudar a sociedade individualmente, mas nós podemos ser luz nas trevas. Nós podemos fazer uma oferta de amor pelo que é melhor. Né? Eu oferto a Deus o que é melhor. É melhor isso, é mais puro isso, é mais santo isso. Parece mais com Nossa Senhora desta forma. Expressa mais a pureza neste mundo tão distante de Deus, nessa sociedade tão difícil, que está invadindo a igreja. E a gente fala da igreja que não põe mais limites, né, de outras paróquias, mas não é só lá. A gente vê até na nossa paróquia tradicional, né? Porque parece que a coisa era porque o Monsenhor dizia, porque o Padre Zé Paulo dizia, porque o Padre fulano dizia. Não é uma convicção que barrava na porta, mandava embora. Mas, então eu vou fazer a minha parte, né? Cada um, eu estou falando de mim, mas estou falando cada um dizer isso para si, né? Eu vou fazer a minha parte, até um pouco mais, para ser exemplo, para ser modelo, por amor a nosso Senhor, por amor a Jesus. Existe limites, tá? O limite do respeito a Deus, porque o respeito a Deus, ele também é educativo. Se eu digo para a pessoa, você não pode confessar desse jeito, não tenho medo que aquela pessoa vai nunca mais voltar. Na verdade, aquela pessoa vai se tocar de que existe alguma coisa. Será que aquela pessoa ia fazer uma boa confissão? Quer dizer, ela já está mostrando que não tem nenhuma intenção boa no coração, que não está de fato contrita, ela não chegou ao ponto daquela contrição. Esse é o erro moderno. Achar que os sacramentos são mágicos. Então eu vou dar comunhão para todo mundo. Eu vou acolher todo mundo de qualquer jeito. Eu não posso colocar as pessoas de qualquer... Jesus não colocou todo mundo na última ceia. Né? Jesus falava para o povo, depois chamava os discípulos e falava em particular algumas coisas mais sérias. Né? Então existe o respeito a Deus, ele também é educativo. Né? Ele também leva à conversão. O nosso relaxamento, a tendência nossa é relaxar. Então o nosso relaxamento, ele vai servir de modelo. Se ninguém diz nada, então pode, porque é do coração do homem. A gente quer relaxar, né? Se ninguém diz nada. Eu sou dessa opinião, né? A gente não deveria relaxar, porque se a gente relaxa, se a gente... Aquela ditadazinha, se eu dou um dedo, a pessoa quer o braço. Mas eu queria terminar... Mas já abriu de novo, não adianta. Vai ter que se confessar.